fala para mim o seu nome completo, de onde que você fala e com o que você trabalha. Então, meu nome é Silvia Gisela Mateve Brem, eu falo de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, sou do litoral e eu sou terapeuta. Você autoriza que essa conversa fique disponível como comprovação dos resultados do protocolo DAMI da enteroterapia e também para inspirar outras pessoas que precisam de tratamento a terem os mesmos resultados que você teve? Sim. Perfeito. Conta pra gente, Silvia, como é que estava a tua saúde antes de você viver o protocolo DAMI da enteroterapia? Quais os problemas, as dificuldades que você enfrentava? Então, uma coisa que me incomodava muito era uma irritação que eu tinha, que eu não sabia de onde vinha. E, inclusive, no início do protocolo, ela aflorou. E depois, com o passar do tempo, eu vi que ela foi passando, e hoje ela não existe mais. Né? Isso era uma coisa que me incomodava bastante. Eu estava com um pouco de queda de cabelo, em função da tireoide, e eu notei que isso eu consegui melhorar, inclusive meu cabelo encorpou, minhas unhas melhoraram bastante. Eu notei mais foco, né? Mais foco, mais disposição para fazer as coisas. E a melhora, né, na alimentação também, justamente porque eu já vinha de um processo de uma alimentação boa e agora poder continuar sem sofrimento. Eu acho que isso é o mais importante, né? Conseguir fazer as escolhas de boa, assim, sem sofrer. Perfeito. E como é que era para você a questão assim de gerenciamento do teu peso? Você conseguia equilibrar legal ou não? Conta pra gente um pouquinho como é que era essa parte. Então, eu sempre tive essa coisa de dificuldade para perder peso, né? E parecia assim que para ganhar era num piscar de olhos. Então, nunca tive muito acima do meu peso, mas, né, eu procuro sempre manter. E depois do hipotireoidismo, eu notei que em algumas partes do corpo eu tinha uma gordura acumulada, e depois de passar pelo protocolo foi que eu entendi que isso era uma gordura inflamatória, realmente, né? Porque com o protocolo eu consegui diminuir praticamente 3 quilos, isso que não era o foco, né? Então, assim, acredito mesmo que tenha sido uma gordura inflamatória que eu consegui eliminar. Perfeito. E como é que era o funcionamento do seu intestino? Como que você via essa questão? Ele te ajudava no dia a dia ou não? Era difícil ele funcionar? Como é que era? Era muito difícil. Eu cheguei a ficar dias, né? 3 dias sem conseguir fazer cocô. No início do protocolo deu uma segurada, mas depois incrementando, aplicando outras estratégias, inclusive a toma de mais água de manhã cedo, né, em jejum, e massagens. Agora praticamente está normalizado, eu estou conseguindo ir aos pés todo dia, e acredito que mais um pouco eu esteja conseguindo o meu sonho, porque eu sempre olhava o meu marido e dizia assim, como que tu come e vai para o banheiro, né? E a gente tem disso, né? Porque a gente demora para ir, então eu acredito que daqui a pouco já vai ser resolvido. Total. Perfeito. E assim, dessas questões que você me citou agora, você já tinha tentado se tratar de alguma forma? E se você já tinha tentado se tratar, estava funcionando? Como é que era? Então, eu já tinha tentado fazer algumas outras desintoxicações, né? Que dizia que era para melhorar essa parte do intestino, principalmente, e nunca consegui resultado. Uma porque eram coisas longas que acaba te desanimando, né? E outras porque não tinha resultado. Inclusive, eu estava fazendo suplementação de várias coisas e já fazia mais de ano. Então, era um investimento que eu tinha todo mês de um valor que não estava me trazendo resultado, né? Eu acredito que sim, quando a gente consegue, foi o que eu entendi com o protocolo. Agora eu tô com o meu terreno fértil. Então, agora sim, de repente, eu posso começar a voltar com essa suplementação, e aí sim as coisas vão acontecer como tem que ser. E você tem uma noção, assim, de quanto que você investia nessas estratégias aí que não estavam funcionando? Quanto que você gastava por mês com essas coisas?
Então, com a suplementação, o último mês eu gastei R$ 500. Isso, eu estou falando do último mês, porque há mais de ano que eu estou suplementando. Então, é 300, 400, 500 mensal. Tanto que um dia minha filha disse assim, mãe, tudo isso, né? E realmente, se tu vai analisar, é tudo isso. E eu, na esperança de ter um resultado. E que eu não tive. Realmente não tive. E assim, passava na tua cabeça alguma coisa que te impedia de viver o tratamento? Algum medo, alguma dificuldade, alguma incerteza, alguma insegurança? Até passou, assim, alguma coisa de... Porque eu achei que fosse mais difícil. Na real, quando falava em 4 semanas, eu achava, assim, que iam ser 4 semanas de privações. E não é, né? A primeira semana de adaptação é hiper tranquila, né? E as outras semanas, a semana de alimentação, onde tu vai retirar os alimentos inflamatórios, a alimentação é maravilhosa. Eu até digo assim, quando eu estou falando a respeito do dummy, eu estou falando para as pessoas que a comida é muito boa, que daria para a gente continuar comendo sempre, porque a comida é muito boa, né? Sem contar que a gente usa uma panela só maravilhosa, e depois tu volta a comer praticamente o que tu come hoje. Então, assim, foi muito, muito, muito tranquilo. Para mim foi muito tranquilo e eu acredito que para aquelas pessoas que têm uma rotina mais acelerada, não vai prejudicar, porque é muito tranquilo para fazer. Perfeito. Então quer dizer que além de economizar com a suplementação, tá economizando com o detergente também. A gente gasta menos tempo na cozinha e suja menos louça. Já menos louça. Muito bom. Perfeito. E agora, Silvia, como é que tá a tua saúde? Como é que tá a tua qualidade de vida? O que que você conquistou aí durante essas 4 semanas vivendo o protocolo DAMI da enteroterapia? Então, mais foco, mais determinação, mais disposição, né? O meu sono não era de má qualidade, tá melhor ainda, né? Então eu acho que é, assim, no geral, muito melhor. E como é que é a tua relação com a comida, assim? Você estava até me falando aí um pouquinho antes da gente começar sobre essa relação com a comida, que você viu uma diferença. Conta um pouquinho pra gente como é que tá hoje a tua relação com a comida depois do protocolo. Então, o que eu acho assim que é bem importante que a gente ganha é uma consciência bem legal de saber que aquilo que nas escolhas principalmente, né? Se aquilo que eu vou comer vai ser legal para mim ou não, porque dentro do protocolo eu passei por 3 aniversários e para mim foi tranquilo de passar por isso, né? Porque eu acho assim, quando tu tem um objetivo, né? Tu foca naquele objetivo e é isso. Então, eu sempre foquei na minha saúde em primeiro lugar, sempre. Tanto que eu sempre busco as formas mais naturais possíveis de poder resolver. E a enteroterapia e o protocolo, para mim, foi assim, muito, muito bom nesse sentido. Porque é um passo a passo natural, né? E conta pra gente, Silvia, aquela questãozinha que você falou ali do doce depois do almoço. O que que aconteceu com você nessa área que você achava que não ia acontecer? Exatamente. Eu antes do protocolo, eu sentia aquela vontadezinha de um docinho depois da comida, assim, sabe? Eu ficava pensando assim, de repente uma balinha, de repente sabe? E quando tu comentou assim, vocês vão ver depois do protocolo, vocês não vão ter vontade. Eu disse, será que a gente fica sem vontade realmente? E hoje eu digo assim, eu consigo passar sem o doce, eu consigo ficar sem a sobremesa, inclusive no restaurante antes, quando eu ia, eu dizia assim, a sobremesa não é tão boa, mas eu vou comer um, né? Agora não, se eu sei que não vai ser legal, então não precisa comer. Essa consciência é melhor ainda, né? E é muito legal porque é exatamente o que você falou, é a consciência no sentido de eu não tenho vontade. Porque se eu tivesse, eu poderia abrir uma exceção e tá tudo certo, seria uma escolha consciente. Mas o fato de você não ter a necessidade, é isso que muda o jogo, né? Porque faz com que a gente mantenha Exatamente. os nossos resultados cada vez mais, né? Exatamente. Esse poder de escolha que é como se ele duplicasse ou triplicasse, né? Que tu consegue fazer as escolhas melhores. E aí eu fico pensando assim, se eu tiver que fazer uma exceção, que seja por uma coisa muito boa, né?
Então, por enquanto, tá tranquilo. Eu tenho uma frase que é interna aqui em casa, eu falo isso pro diretor direto, eu falo pra ele assim, às vezes eu como alguma coisa e eu falo, é involuntário, ele fala que eu preciso trabalhar nas minhas expressões sociais, e aí eu já faço uma careta e falo, não vale as calorias, e tipo, já que vou abrir a sessão tem que valer a pena, senão Senão, não. exato. Então, assim, como é que foi para você aplicar o protocolo DAMI em relação às suas expectativas? Superou, não superou? Como é que foi? Não, foi bem. Superou as expectativas, por quê? Porque, que nem eu disse, ganhar essa consciência e poder ter certeza daquilo realmente, né? Quando tu falava que quem tinha vontades não era a gente, mas sim a população da nossa microbiota, eu achava assim, será que é isso mesmo? E agora eu vejo que sim, né? Quando tu consegue fazer a limpeza disso tudo, né? A harmonização na realidade, né? Aí tu vê que fica muito mais fácil. Perfeito. E conta pra gente, Silvia, como é que é esse negócio de 4 semanas? Todos esses resultados que você teve aí, aconteceu mesmo em 4 semanas? Não? É uma mentirinha da Stephanie? Conta pra gente o que que é. É 4, não é? Como é que funciona? Não, realmente foi 4 semanas. E que nem eu disse, essa perda de 3 quilos em 4 semanas, né? Essa mudança dessa irritabilidade foi dentro das 4 semanas. Inclusive, foi na segunda semana já, ela já tinha desaparecido, né? Essa perda de vontade do doce já foi ali, eu acredito que quando eu fiz a segunda semana, que é a desparasitação, ali eu já mandei embora tudo que tinha vontade, e realmente é dentro das 4 semanas que isso tudo aconteceu. Perfeito. E assim, ali do outro lado tem uma pessoa que está assistindo e ela está numa situação parecida com a sua ali. E ela está assistindo aqui esse testemunho seu até agora. E talvez ela esteja pensando se é para ela, se não é, se ela vai dar conta, se não vai. O que que você diria para essa pessoa? Então, como a gente estudando, a gente está vendo que, e tem mais artigos científicos, cada vez mais artigos que falam que o nosso problema, a raiz do nosso problema está lá no intestino. Eu acredito que assim, ó, a gente não teria que pensar 2 vezes quanto a passar pelo protocolo, porque de todas as coisas que eu fiz até hoje, nesse processo de desintoxicação, foi uma das mais tranquilas de se fazer. Então, eu diria assim, vale a pena, né? E vai ter o resultado que busca. Perfeito. E para a gente encerrar, Silvia, se você pudesse resumir tudo que você viveu nas últimas 4 semanas aí dentro do protocolo DAMI da enteroterapia em uma palavra ou uma frase, qual seria? Qualidade de vida, com certeza. Que é isso que eu busco. Eu sempre busquei isso em função de que o que eu planto hoje eu vou colher lá na frente. Então, lá na frente eu não quero ser peso para ninguém. Então, eu cuido da minha saúde hoje para lá na frente não depender. A gente sabe que de repente vai depender, mas quero chegar lá na frente com uma boa qualidade de vida, uma saúde boa. Perfeito. Lindona, gratidão por você vir aqui contar sua história. O meu desejo é que a sua história encontre realmente as pessoas que precisam dela, pessoas que talvez tenham perdido a esperança, pessoas que, como você, estavam tentando resolver os seus problemas aí há muito tempo, tentando várias técnicas e alternativas sem muita resposta, e que elas possam encontrar a solução através do seu testemunho. Então, gratidão por vir compartilhar sua história. Gratidão minha, e esse é um desejo meu também, que as pessoas possam resolver seus problemas de saúde.